Antes de começarmos essa linda história, vamos interagir um pouco e descobrir quem está assistindo e de onde vocês estão. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Quem sabe você encontra alguém da sua região por aqui. Vamos lá, pessoal. De onde do mundo você está acompanhando? O café da Rosie, no coração do Brooklyn, cheirava a café queimado e gordura velha, um aroma teimoso que insistia em grudar nos cabelos de Emma Carter, por mais que ela lavasse. Aos 26 anos, Emma se movia pela correria da manhã com a destreza de quem já fazia aquilo há séculos, equilibrando uma bandeja de panquecas em uma mão enquanto servia café para caminhoneiros e madrugadores com a outra. O avental estava manchado, os tênis já pediam aposentadoria, mas o sorriso? Esse nunca desaparecia, não por amor ao trabalho, mas porque as gorjetas pagavam as contas. E essas contas mantinham sua irmã viva. Emma lançou um olhar rápido para o relógio acima do balcão. 10h47. Faltavam 4 horas para o fim do turno. Depois disso, o metrô a levaria direto para Manhattan, onde começava o segundo trabalho. Aulas particulares de álgebra para adolescentes sonolentos. Entre um emprego e outro, ela mal tinha tempo de respirar, muito menos dormir. Mas cada dólar conquistado tinha um único destino: manter Sarah, sua irmã mais velha, ligada à máquina de diálise até que um transplante aparecesse. Sarah, de 32 anos, já não tinha forças nem para sair da cama. A cada dia, a máquina fazia o papel de rins que haviam desistido dela. A lista de transplantes era interminável, e o seguro, se é que podia ser chamado de seguro, cobria apenas metade dos custos. Emma havia feito as contas. Mesmo juntando cada centavo economizado, ainda faltavam $200.000. Esse número a assombrava até nos sonhos. "Pedido pronto!" gritou o cozinheiro, arrancando-a dos pensamentos. Emma pegou o prato de ovos com bacon e desviou entre mesas e clientes, passando por Lena, colega de trabalho e melhor amiga. Lena era pura energia, com as tranças balançando a cada passo e um riso fácil que iluminava o ambiente. Estudante do segundo ano da NYU, ela dividia o tempo entre aulas e turnos com um bom humor que fazia Emma acreditar que talvez o mundo ainda tivesse salvação. "Ei, Emmy", chamou Lena, aproveitando uma breve trégua no movimento. Encostou-se no balcão, olhos faiscando. "Você parece estar carregando o peso da cidade nas costas. Quando foi a última vez que dormiu?" Emma deu um meio sorriso, enxugando as mãos no avental. "Dormir é luxo, lembra?" O olhar de Lena suavizou. Ela sabia. Sabia de Sarah, das pilhas de contas hospitalares empilhadas como um jogo de Jenga prestes a desabar. "Você precisa cuidar de si mesma, Amy. A Sarah precisa de você forte." "Eu tô bem", respondeu Emma, a voz trêmula denunciando a mentira que repetia diariamente. Ela se virou para limpar uma mesa, mas Lena segurou seu pulso. "Espera, tenho algo para você." De dentro da bolsa, Lena tirou um envelope creme com detalhes dourados que reluziam sob a luz do café. Era uma coisa linda e completamente fora de lugar naquele cenário engordurado, como um diamante esquecido num ferro velho. "Aqui." Ela estendeu o envelope. Emma franziu o senho. O papel era espesso, pesado, caro. "O que é isso?" "Um convite para um baile de gala beneficente. Amanhã à noite. Daqueles em que os ricos jogam dinheiro em causas nobres." Lena sorriu orgulhosa. "O meu departamento me deu como prêmio por ter entrado na lista do reitor, mas eu acabei de ser aceita num programa de verão em Chicago. Viajo amanhã. Você devia ir no meu lugar." O estômago de Emma se revirou. Um gala? Na cabeça dela, imagens de vestidos longos, taças de champanhe e sorrisos perfeitos surgiram de imediato. Um mundo tão distante quanto impossível. "Lena, eu não posso. Eu não pertenço a esse tipo de lugar." "É exatamente por isso que deve ir." O tom da amiga foi firme, quase desafiador. "Você vive falando em ajudar a Sarah.
Essa festa é patrocinada pela Blackwell Enterprises, uma gigante financeira cheia de dinheiro sobrando. Vai que alguém lá pode te ouvir, te ajudar. Um patrocinador, um doador. Quem sabe? Emma ficou em silêncio, passando os dedos pela borda dourada do envelope. Era uma loucura. Ela não era uma mulher de gala, não era uma arrecadadora de fundos, só uma garçonete com olheiras e um sonho impossível. Mas lá no fundo, uma pequena chama começou a brilhar. E se... E se desse certo? Bastaria uma conversa, uma pessoa certa, um milagre disfarçado de networking. Lena, eu nem saberia o que dizer, murmurou Emma. E o convite está no seu nome. Ninguém vai conferir documento, garantiu Lena com um aceno despreocupado. É só entrar como se o lugar fosse seu. Você consegue. Emma ainda hesitava, o coração batendo acelerado, mas os olhos esperançosos de Lena tornavam impossível dizer não. Guardou o envelope no bolso do avental, tentando ignorar o frio que subiu pela espinha. Tá bem, eu vou. Mas se eu passar vergonha, a culpa é toda sua. Lena riu e puxou Emma para um abraço rápido. Você vai arrasar, hein? Naquela noite, Emma se sentou à mesa bamba da pequena cozinha no apartamento delas, em Bushwick. O zumbido constante da máquina de diálise de Sarah preenchia o silêncio. Um lembrete implacável do tempo que escorria pelos dedos. Sarah dormia no sofá, o rosto pálido, frágil, tão diferente da irmã forte que sempre fora. O coração de Emma apertou. 8 anos desde o acidente que tirou os pais delas. 8 anos em que só restara uma à outra. Sarah, a irmã mais velha que amarrava os cadarços de Emma, que a ensinou a andar de bicicleta, agora dependia dela para tudo. E Emma? Bem, Emma estava se segurando por um fio. Respirando fundo, ela abriu o envelope e puxou o cartão. Letras elegantes, em tinta preta, anunciavam: Você está cordialmente convidada para o baile de caridade anual da Blackwell Enterprises em apoio à pesquisa médica e iniciativas de saúde pública. Plaza Hotel, Manhattan, traje formal. O Plaza. Um lugar que Emma só conhecia por filmes. Um mundo que parecia feito de outro material, brilhante e inalcançável. Suas mãos tremeram só de imaginar atravessar aquelas portas. A voz de Lena ecoou em sua mente. Eles têm dinheiro, hein? Pedir ajuda nunca fora fácil, mas orgulho não salvava vidas. Emma puxou o velho laptop, que parecia respirar por conta própria, e abriu um documento em branco. Escreveu um resumo da condição de Sarah, uma página simples, explicando a doença, os custos do transplante, a luta das duas. Não era um currículo, mas era algo que ela poderia entregar a alguém caso surgisse a chance. Imprimiu o texto na última folha de papel que tinha e guardou com cuidado na bolsa gasta. Depois abriu o armário e o coração afundou. Jeans usados, suéteres desbotados, nada que chegasse perto de formal. Mas Sarah tinha um vestido. Um simples vestido azul marinho que usara no casamento de uma amiga, antes de adoecer. Emma o vestiu diante do espelho rachado do banheiro. Ficou um pouco largo, a barra um pouco gasta, mas era o melhor que ela tinha. Prendeu a cintura com alfinetes e ensaiou um sorriso. Parecia uma armadura, frágil, improvisada, mas necessária. Deitada na cama, encarando o teto, a dúvida veio como uma onda fria. O que ela estava fazendo? Invadindo uma festa de milionários. Ela, que cheirava a óleo de cozinha e sobrevivia à base de miojo. Não era elegante nem sofisticada. Era só Emma. Mas então pensou em Sarah, no jeito que ela ria, na luz que trazia para o pequeno apartamento quando ainda tinha forças para encher o lugar de vida. Por Sarah, Emma pisaria naquele salão. Por Sarah, ela tentaria. Entraria em um mundo que não era o dela, segurando um convite que nem trazia seu nome. E talvez, só talvez, encontrasse ali a chance de salvar sua irmã. Você está assistindo a um espaço onde cada história sussurra sobre amor, cura e esperança. Se você acredita
que até o menor gesto de bondade pode transformar uma vida e que às vezes o amor aparece quando menos esperamos. Inscreva-se e venha fazer parte dessa jornada. Agora. Fica com a gente. A história está só começando. As luzes dos lustres do Plaza Hotel brilhavam douradas sobre a calçada de Manhattan. Convidados em trajes impecáveis desciam de limusines reluzentes, como se tudo ali fosse parte de um universo paralelo. Emma Carter ficou parada ao lado, segurando o convite com tanta força que o papel quase amassou. Seu coração batia tão alto que ela tinha certeza de que alguém podia ouvir. O vestido azul marinho, comprado por Sarah num brechó anos atrás, caía, estranho no corpo, a barra puída, a cintura presa por alfinetes. Ela tinha tentado. Prendera o cabelo, passou um pouco do batom antigo da irmã, mas cercada por tanto luxo, sentia-se deslocada, como um peixe jogado num deserto. Respirou fundo. Por Sarah. Só precisava entrar, falar com uma única pessoa. A folha impressa sobre a doença da irmã estava escondida na bolsa, como um amuleto contra o desespero. Emma subiu os degraus de mármore rumo ao saguão, mantendo o queixo erguido, mesmo quando seus sapatos baratos ecoaram ruidosos demais no chão de pedra, denunciando sua presença. E ainda assim, ela continuou, porque às vezes o amor nos empurra para lugares onde nunca imaginaríamos estar. O burburinho do salão principal ecoava até o saguão. Risadas, taças se chocando, vozes animadas. Emma respirou fundo e entrou na fila de credenciamento, as mãos trêmulas segurando o convite com força. Atrás da mesa, uma mulher de terno preto impecável e crachá prateado. Claire. Ergueu o olhar. Seus olhos percorreram Emma de cima a baixo, parando nos sapatos gastos e na barra desfiada do vestido. O sorriso educado de Claire mal disfarçava o desprezo. "Seu nome, senhora?" perguntou com frieza. "Emma Carter", respondeu, com a voz baixa, mas firme. Tentava manter a compostura, mesmo sentindo o peso de todos os olhares sobre ela. Claire tocou a tela do iPad, franzindo o senho. Voltou a olhar para o convite, depois para Emma, desta vez mais devagar, como quem avalia uma bolsa falsificada. "Sinto muito, mas não há nenhum Emma Carter na lista. Este convite está emitido para Alina Thompson. E, infelizmente, é intransferível." O rosto de Emma corou. Ela abriu a boca, mas as palavras se embolaram na garganta. "A Alina é minha amiga", murmurou, tentando explicar. "Ela não pôde vir e pediu que eu viesse no lugar dela. Ela disse que o convite serviria..." Claire apertou os lábios e trocou um olhar com a colega ao lado, que lutava para conter o riso. "Senhora, este é um evento exclusivo. Temos regras rígidas. Se o seu nome não está na lista, não pode entrar." Perto dali, uma mulher coberta de lantejoulas e pérolas sussurrou ao homem ao lado, alto o bastante para Emma ouvir. "Ela deve achar que isso aqui é um jantar beneficente gratuito." O homem soltou uma risada curta e cruel, cortando o orgulho de Emma como uma lâmina. As bochechas dela arderam, mas ainda assim ela insistiu, a voz trêmula. "Por favor, eu só preciso de alguns minutos lá dentro. É importante. Eu prometo que não vou causar problemas." Claire cruzou os braços. O tom de sua voz foi tão frio quanto o mármore sob seus saltos. "Senhora, já fui clara. Se não está na lista, precisa se retirar. Caso contrário, vou chamar a segurança." Antes que Emma pudesse responder, um segurança alto, de terno preto e fone no ouvido, se aproximou. Colocou a mão firme, mas sem agressividade, no ombro dela. "Senhora, por aqui, por favor", disse com voz calma, porém irredutível, indicando a saída. Alguns convidados pararam para assistir, curiosos. Um deles levantou o celular, talvez filmando, talvez tirando uma foto. Emma ouviu o sussurro se espalhar. "O que está acontecendo?" "Deve ser mais uma tentando entrar de penetra." "Desculpe, eu não sabia que o convite não era transferível", disse rápido, a voz embargada.
A Lena não me contou. Eu só queria falar com alguém sobre o tratamento médico da minha irmã. Por favor. Senhora, interrompeu o segurança, mais firme desta vez. Deu-lhe um leve empurrão na direção das portas, suficiente para fazê-la perder o equilíbrio por um instante. O público se afastou, abrindo caminho como se ela fosse algo impuro. Risadinhas zombeteiras ecoaram atrás dela, e olhares de desprezo a seguiram até o fim. Do lado de fora, sob a luz fria do poste, Emma ficou parada, ainda agarrada à bolsa. Pelas portas de vidro, via as luzes douradas, o brilho, as risadas abafadas que vinham do salão. O convite agora estava caído no chão, amassado sob o salto reluzente de alguém. Ela sabia que se sentiria deslocada, mas não esperava ser humilhada. Uma parte dela queria fugir, correr de volta para o pequeno apartamento e fingir que nada daquilo tinha acontecido. Mas então pensou em Sarah. Nos olhos cansados da irmã, ainda cheios de esperança, não podia desistir. Ainda não. Sob o poste, com as lágrimas ameaçando cair, Emma Carter ergueu o rosto. A multidão continuava a observá-la, murmurando enquanto o segurança permanecia imóvel na entrada, os braços cruzados, uma muralha impossível de atravessar. Lá dentro, a música rica e distante seguia tocando, zombando silenciosamente do seu último fio de sonho. Senhora, por favor, vá embora, disse o segurança impassível. Não torne isso mais difícil do que precisa ser, disse o segurança com a voz firme, mas sem emoção. Alguns convidados desviaram o olhar, fingindo não ver. Outros, porém, cochichavam, celulares erguidos, prontos para registrar a humilhação. Emma sentiu o chão sumir sob seus pés. O brilho intenso das luzes de Manhattan a deixava menor, quase invisível. Então uma voz ecoou no ar, baixa, fria e cortante como uma lâmina. O que está acontecendo aqui? O som foi o suficiente para silenciar o murmúrio. Todos se viraram. Emma levantou os olhos, o coração martelando no peito. Um homem alto, em um terno preto impecável, desceu de um Bentley recém-estacionado. Ele se movia com a confiança inabalável de quem estava acostumado a comandar cada espaço que pisava. O tipo de presença que fazia o ar mudar de temperatura. Seus olhos azuis intensos varreram a cena até pararem em Emma, como se tivessem acabado de reencontrar uma lembrança esquecida. Era Daniel Blackwell, o lendário CEO da Blackwell Enterprises, o império financeiro que patrocinava o baile daquela noite. Aos 35 anos, ele era o retrato do poder e do mistério, um homem admirado e temido pelos poderosos de Nova York. Ninguém ousou dizer uma palavra enquanto ele se aproximava, o olhar firme cortando o ar como fogo frio. E então, quando seus olhos encontraram os dela, algo pareceu despertar. A lembrança de um parque no Brooklyn, um menino em perigo, e uma mulher desconhecida que havia salvado a vida de seu filho. Sem hesitar, Daniel deu um passo à frente. Sua voz soou, gelada, mas com uma autoridade que não deixava espaço para dúvida. Ela é minha esposa. Sugiro que a tratem com o respeito que ela merece. O silêncio caiu como um golpe. O burburinho cessou, como se alguém tivesse apertado o botão de mudo no mundo inteiro. O queixo do segurança despencou, seus braços caíram pesados ao lado do corpo. Claire, a recepcionista, ficou imóvel, o iPad quase escorregando das mãos. Os convidados se entreolhavam, incrédulos. Emma ficou paralisada. Esposa? Ela nunca tinha visto aquele homem antes. Só conhecia seu nome, impresso no convite que ainda segurava. O que estava acontecendo? Senhorita Carter, Sr. Blackwell. Claire gaguejou, tentando recuperar o controle. Não sabíamos. O ingresso está em outro nome. E eu não me importo com o nome no ingresso, interrompeu Daniel, sua voz baixa, porém firme o bastante para silenciar tudo ao redor. Ela é minha esposa, e pertence a este lugar mais do que qualquer outro aqui.
Agora saiam do caminho. Ninguém discutiu. O segurança recuou rapidamente, cabeça baixa. Claire deu um passo atrás, o rosto vermelho. A multidão se abriu como uma cortina, abrindo caminho para o casal improvável. Emma continuava imóvel, os pés colados no mármore frio. O olhar de Daniel suavizou apenas por um instante, um gesto quase imperceptível de proteção. Ele se aproximou e pousou a mão em suas costas. O toque era leve, mas firme, transmitindo uma autoridade silenciosa. Vamos, murmurou, apenas para que ela ouvisse. E Emma o seguiu, como quem caminha dentro de um sonho impossível. A palma dele era quente através do tecido fino do vestido, e, estranhamente, sua presença a fazia sentir-se segura, mesmo sem entender nada. Os dois atravessaram as portas de vidro e entraram no saguão principal, um espetáculo de luzes e luxo. Lustres de cristal cintilavam acima de vestidos reluzentes, enquanto o som dos violinos se misturava ao murmúrio elegante da elite. Mas agora, o assunto era apenas um. Eles. É o Daniel Blackwell, a esposa dele. Quem é ela? Sussurravam. Emma lançou um olhar para o homem ao seu lado, buscando respostas em seu rosto. Mas Daniel mantinha o queixo erguido, o olhar fixo à frente, como quem acabara de proclamar uma verdade impossível de ser contestada. Ela queria gritar, queria dizer que não era esposa de ninguém, que tudo aquilo era um erro, mas algo nos olhos dele, uma certeza silenciosa, quase protetora, a fez se calar. Ela não sabia quem ele era, nem por que estava fazendo aquilo, mas por um breve e inexplicável momento, sob as luzes douradas do Plaza, Emma Carter, a garota cujo nome não estava na lista, sentiu-se verdadeiramente vista pela primeira vez. As mãos dele ainda repousavam suavemente nas costas dela, guiando-a pela multidão como se ela realmente pertencesse àquele lugar. Mas Emma sabia a verdade. Era apenas uma garçonete do Brooklyn, perdida em meio ao luxo cintilante de Manhattan. Sussurros a seguiam como ondas. Quem é ela? Desde quando Daniel Blackwell é casado? Alguns celulares brilharam, flashes capturando aquele momento surreal. Emma manteve a cabeça baixa, tentando escapar dos olhares curiosos, enquanto Daniel parecia intocável. Movia-se com a autoridade natural de quem nasceu para comandar cada sala. Queixo erguido, olhar cortante e um silêncio que se impunha sem esforço. Por aqui, disse ele baixinho, a voz firme e controlada. Conduziu-a por uma porta lateral, longe do sussurro elétrico do saguão, para um corredor silencioso, acarpetado em vermelho profundo e ladeado por quadros emoldurados. No fim, abriu uma porta para uma sala menor, provavelmente um lounge reservado. Lá dentro, a luz era suave. Um sofá de couro, uma mesa de café em mogno e janelas que exibiam as luzes de Manhattan como um mar de estrelas. Quando Daniel fechou a porta, Emma sentiu, pela primeira vez desde que entrara no Plaza, que podia respirar. Ela se virou, apertando a alça de sua velha bolsa com força. Senhor Blackwell, eu não entendo o que está acontecendo. Por que o senhor disse que eu era sua esposa? Nós nem sequer nos conhecemos. Daniel ficou junto à janela, mãos nos bolsos, o olhar perdido nas luzes da cidade. O silêncio durou alguns segundos, carregado. Então ele se virou. Seus olhos, azuis e intensos, a encontraram. Não estavam frios, mas calmos e firmes. A senhorita está enganada, senhorita Carter. Nós nos conhecemos há 2 anos, no Prospect Park, Brooklyn. Você salvou a vida do meu filho, Léo. Ele teve um choque anafilático por causa de uma alergia a amendoim. Eu devo mais a você do que poderia imaginar. Emma piscou, atônita. A mente dela esvaziou-se por um instante, até que a lembrança começou a tomar forma. Uma tarde de verão. Ela sentada num banco, comendo entre um turno e outro. Um garotinho, 3, talvez 4 anos, correndo e de repente caindo, o rosto ficando azul. Um homem. Agora ela sabia que era Daniel,
gritou desesperado. Ninguém sabia o que fazer. Mas Emma, graças a um curso básico de primeiros socorros no centro comunitário, reconheceu o que estava acontecendo. Correu até o menino, revirou a mochilinha, encontrou a EpiPen e aplicou a injeção sem hesitar. Quando o garoto voltou a respirar, ela apenas garantiu que ele estava bem e foi embora, discretamente, sem esperar agradecimentos. "Era você", sussurrou Emma, a voz trêmula. "Eu não sabia. Só fiz o que qualquer um faria. Nem achei que fosse algo importante." Daniel se aproximou, o rosto suavizado por uma mistura de gratidão e algo mais. Uma sombra de emoção que ela não soube nomear. "Não era importante?" ele disse com um leve sorriso triste. "Você salvou a vida do meu filho, Sr. Rita Carter. Procurei você depois daquele dia, mas não deixou nome nem contato. Tudo o que tive foi a lembrança de uma mulher de cabelos castanhos, voz serena e olhos que me fizeram acreditar que tudo ficaria bem." A voz dele baixou ainda mais. "Nunca esqueci aquele rosto." Emma sentiu o rosto corar. Não estava acostumada à atenção, muito menos à de Daniel Blackwell, o homem que os jornais chamavam de Rei das Finanças de Nova York. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria", murmurou tímida. Não fazia ideia de que o menino era seu filho, ou que o senhor fosse alguém tão... "Alguém como eu?", interrompeu Daniel, com uma risada baixa e calorosa, quebrando o ar tenso. "Quer dizer, um homem rico num terno sob medida? Naquele dia, eu era apenas um pai apavorado, prestes a perder o filho. E você foi a única que agiu enquanto eu fiquei paralisado." Emma balançou a cabeça, ainda confusa. "Mas por que dizer que eu era sua esposa? O senhor não precisava fazer isso. Eu só queria entrar para pedir ajuda para minha irmã. Agora as pessoas vão pensar." "Eu sei o que vão pensar", cortou Daniel, a voz firme. "E não me importa. Vi como te olharam lá fora, como se você não tivesse direito de estar ali. Se eu não tivesse feito nada, não mereceria ser o pai de Léo. Dizer que você era minha esposa foi a maneira mais rápida de calar aquelas bocas." Emma o encarou, sem palavras. O coração batia acelerado, misturando choque, gratidão e algo mais. Algo que a fazia sentir-se viva e vulnerável. "Obrigada", ela conseguiu dizer, a voz embargada. "Mas eu não quero causar problemas. Acho melhor ir embora agora." Emma sussurrou, apertando a bolsa contra o peito. Daniel arqueou uma sobrancelha e deu um passo à frente, a voz firme, mas carregada de calma autoridade. "Nenita Carter, você veio até aqui com esse vestido simples e sapatos gastos, porque tinha um propósito. Não deixe que aquelas pessoas lá fora façam você acreditar que não pertence a este lugar." Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dela. "Fique, participe do baile como minha convidada de honra. Ninguém ousará questionar você novamente. Eu prometo." Emma hesitou. Os dedos apertaram ainda mais a alça da bolsa. A ideia de permanecer, ali, entre olhares e cochichos, dava vontade de correr, mas então pensou em Sarah. E naquele único papel dobrado dentro da bolsa, a esperança frágil de que aquela noite pudesse mudar tudo. E havia algo na voz de Daniel, uma sinceridade tranquila que a fez querer acreditar. "Tudo bem", murmurou a voz trêmula, mas decidida. "Eu fico." Daniel assentiu, um leve sorriso cruzando seus lábios. "Ótimo. Agora vamos te arranjar uma taça de champanhe de verdade." Ele abriu a porta e fez um gesto para que ela passasse primeiro. Emma respirou fundo, alisou o tecido gasto do vestido e voltou para o salão reluzente. Não fazia ideia de onde aquela noite a levaria, mas pela primeira vez na vida não se sentia sozinha. O grande salão do Plaza brilhava sob um mar de luzes. As taças de champanhe refletiam o brilho dos imensos lustres de cristal pendendo do teto. Emma Carter caminhava ao lado de Daniel Blackwell, o coração batendo como um tambor,
O vestido azul marinho já puído e os sapatos gastos a faziam se sentir deslocada entre os trajes de gala e os ternos impecáveis. Mas a presença firme de Daniel, seu olhar constante, a mantinham de pé. Ele lhe entregou uma taça, a voz baixa e serena. Relaxe, eles só estão curiosos. Emma deu um pequeno gole. O sabor borbulhante e ácido do vinho lhe fez franzir o nariz, o que arrancou de Daniel um meio sorriso contido. Ela quis agradecer mais uma vez, talvez perguntar sobre o garoto que ele mencionara. Mas antes que conseguisse abrir a boca, uma voz aguda e alegre ecoou pelo salão. Papai! Papai! Emma se virou. Um garotinho de uns 5 anos vinha correndo na direção deles, num terno minúsculo e gravata borboleta torta. Leo Blackwell, o filho de Daniel, tinha os mesmos olhos azuis intensos do pai, mas um sorriso livre e luminoso como um raio de sol. Ele parou diante de Emma, os olhos arregalados de surpresa, e num instante exclamou: É você! A moça que me salvou no parque! Emma ficou imóvel. A taça quase escorregou de seus dedos. Antes que pudesse reagir, o menino se agarrou às suas pernas, enterrando o rostinho no tecido do vestido. Eu lembro de você! Você me deu a injeção, disse que eu era um super-herói! Gritou ele, empolgado, a voz ecoando pela sala. O burburinho cessou. O salão inteiro pareceu prender a respiração. Alguns convidados se entreolharam, surpresos. Uma senhora de colar de pérolas sorriu, levando a mão ao peito. Um homem ao fundo murmurou para o acompanhante: Ela salvou o filho dos Blackwell. O rosto de Emma corou. O calor subiu-lhe às bochechas. Não estava acostumada com atenção, muito menos com admiração. Ela se abaixou até a altura do menino. A voz doce, quase um sussurro. Você realmente se lembra de mim? Fico tão feliz em ver que está bem. Leo assentiu com entusiasmo, o sorriso largo iluminando o rosto. Você disse que eu não precisava de capa para ser um super-herói. Eu contei para o papai o tempo todo, mas ele não conseguia te encontrar. Apertou a mão dela com seus dedinhos pequenos. Você é minha super-heroína. Emma riu, uma risada sincera, leve, que escapou sem esforço. Toda a atenção parecia evaporar. A inocência de Leo dissolveu o medo, o desconforto, os olhares curiosos. Ela passou a mão pelos cabelos do garoto, esquecendo que o salão inteiro a observava. Daniel, a poucos passos, observava em silêncio, a taça ainda na mão. Havia um brilho novo em seus olhos. Já tinha visto o filho sorrir antes, mas nunca assim, nunca com tanta alegria genuína. Desde o fim do casamento, Leo carregava feridas invisíveis. Raramente se abria para estranhos. Mas com Emma era diferente. Com ela, parecia que o menino finalmente lembrava o que era ser feliz. Uma mulher em um vestido de seda vermelho aproximou-se de Daniel, a voz baixa, afiada, quase curiosa demais. Daniel, o menino claramente a adora. Ela é mesmo sua esposa? Daniel levou a taça aos lábios, tomando um gole lento, os olhos ainda fixos em Leo e Emma do outro lado do salão. Ela é a mulher que salvou a vida do Leo. A resposta saiu firme, controlada, mas carregada o bastante para calar qualquer fofoqueiro por perto. Ele não corrigiu a parte do esposa, não porque quisesse sustentar a mentira, mas porque queria proteger aquele momento de ser engolido por cochichos e olhares curiosos. No outro extremo do salão, Leo puxava a mão de Emma e a guiava até a mesa de sobremesas, apontando com entusiasmo para um cupcake com cobertura rosa. Prova esse. É muito bom, disse, pulando de animação. Você ainda é uma super-heroína? Salvou mais gente? O menino escalou uma cadeira, as pernas balançando no ar, os olhos cheios de brilho. Emma sentou ao lado dele, sorrindo. Eu não sou exatamente uma super-heroína, Leo. Eu só tento ajudar quando alguém precisa, como você. Então ela contou uma história leve sobre encontrar um cachorro perdido e levá-lo de volta para casa, e Leo caiu na gargalhada batendo palminhas.
Ele emendou histórias sobre o pré-escolar, sobre o dinossauro favorito, a energia dele tão pura que quase iluminava o salão inteiro. A voz de Emma era tão calma quanto 2 anos atrás, naquele parque, quando ela o acalmara enquanto ele lutava para respirar. Daniel se aproximou e sua sombra se estendeu pelo mármore brilhante. Léo, não canse a senhorita Emma, disse com um tom carinhoso. Olhou para Emma e algo em seu olhar havia mudado. Não era apenas gratidão, era algo mais profundo. Respeito, curiosidade, admiração. Você está bem? Perguntou suavemente. Emma assentiu, passando a mão pelos cabelos de Léo antes de encarar Daniel. Ele é maravilhoso e obrigada por tudo. Daniel inclinou a cabeça, um sorriso discreto surgindo nos lábios. Eu é que deveria te agradecer. Você não salvou o Léo só uma vez. Está salvando ele de novo agora. Emma não entendeu completamente o sentido, mas havia uma sinceridade ali que fez seu coração bater mais rápido. Léo puxou sua mão, insistindo para ela experimentar o cupcake, e Emma riu, deixando-se levar por aquele instante doce. Mas lá dentro sentiu uma mudança. Aquela noite não era mais só sobre Sarah. Não era só sobre um convite amassado. Algo maior tinha começado. E ela não sabia se estava pronta. O baile no Plaza já se aproximava do fim. Os lustres diminuíam o brilho enquanto convidados em vestidos luxuosos e trajes impecáveis deixavam o salão. O som dos violinos já tinha desaparecido, substituído pelo tilintar de copos sendo recolhidos. Emma Carter estava em um canto silencioso, agarrando sua bolsa gasta, ainda um pouco atordoada. Ela havia entrado em um mundo totalmente estranho, passado vergonha, sido salva por um homem poderoso e, para completar, fora chamada de super-heroína por um menino de 5 anos. Mas agora, com o brilho se apagando, tudo o que queria era voltar para seu pequeno apartamento em Bushwick e fingir que nada daquilo tinha acontecido. Daniel Blackwell permanecia ali perto, conversando com um grupo de doadores, impecável em seu terno preto. Léo, já quase dormindo, agarrava a perna do pai, o pequeno laço da gravata completamente torto. Daniel se abaixou, pegou o filho com gentileza e o entregou a uma mulher mais velha, provavelmente a babá, que esperava perto da porta. Depois virou-se e procurou Emma entre o grupo disperso. Senhorita Carter, chamou, a voz profunda e estável. Deixe-me levá-la para casa. Emma balançou a cabeça e deu um passo na direção dele, a voz trêmula. Não precisa, Sr. Blackwell. Eu posso pegar o metrô. O senhor já fez mais do que o suficiente. Obrigada por me deixar entrar. Por causa do Léo, por tudo. Daniel arqueou a sobrancelha, os olhos azuis se estreitando levemente, como se tentasse decifrar o que ela realmente pensava. Mais do que o suficiente. Você salvou a vida do meu filho. E hoje, você fez ele rir mais do que riu nas últimas semanas. Se alguém deve algo a alguém, esse alguém sou eu, disse ele, apontando para a entrada principal, onde um Bentley preto os esperava sob a luz suave dos refletores. Vamos. Eu não vou deixar você pegar o metrô à meia-noite. Emma quis protestar, mas algo no tom de voz dele não deixava espaço para discussão. Apenas assentiu. Saíram para a noite fria de final de maio. Os postes projetavam sombras longas sobre a calçada molhada. Dentro do carro, o silêncio se instalou, quebrado apenas pelo ronronar macio do motor e pela respiração calma de Emma. Ela olhava pela janela, tentando encontrar as palavras certas. Léo é maravilhoso, disse por fim, com um sorriso triste. Ele me lembra minha irmã quando éramos pequenas. Daniel lançou, um olhar breve a ela, uma das mãos relaxada no volante. Você é muito ligada à sua irmã, não é? Perguntou em tom tranquilo. Foi por causa dela que você foi àquele baile, certo? Emma se assustou. Não esperava que ele adivinhasse. Apertou a bolsa contra o peito, sentindo o papel dobrado lá dentro. A folha com o diagnóstico de Sarah.
ainda intocada. Respirou fundo e decidiu ser sincera. Sim, começou a voz trêmula. Eu fui no lugar de uma amiga, a Lena. Ela me deu o convite e disse que talvez houvesse doadores lá. Minha irmã, Sara, tem falência renal. Ela precisa de um transplante, mas... Sua voz fraquejou. O custo é impossível pra gente. Eu só esperava encontrar alguém, algum patrocinador que pudesse ajudar. Parou, o rosto em chamas de vergonha, dizer aquilo em voz alta, diante de Danielle Blackwell, fazia-a se sentir minúscula. Eu sei que deve soar ridículo, murmurou, quase num sussurro. Uma garçonete invadindo uma festa de gala para pedir ajuda. Mas eu não sabia mais o que fazer. Daniel permaneceu em silêncio, os olhos fixos na estrada. A luz dos postes desenhava traços duros em seu rosto, revelando algo entre admiração e tristeza. Quando enfim falou, sua voz era baixa, firme. Não é ridículo, Emma. Você arriscou o seu orgulho por alguém que ama. Nem todo mundo tem coragem para isso. Emma o olhou, surpresa pela sinceridade. Ele não riu. Não demonstrou pena, apenas respeito. E continuou dirigindo, o olhar distante, como se algo estivesse se formando em seus pensamentos. Quando o Bentley parou diante do prédio antigo em Bushwick, onde o apartamento de Emma ficava no terceiro andar, ele desligou o motor e virou-se para ela. Eu quero pagar pelo transplante da sua irmã, disse calmamente. Considere isso uma forma de eu retribuir o que você fez por Léo. Emma ficou imóvel. O mundo pareceu parar. A boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Uma parte dela queria gritar sim, agarrar aquela chance que poderia salvar Sara. Mas outra parte, o orgulho que a sustentara em cada dia difícil, se ergueu teimosa. Obrigada, murmurou com a voz embargada. Mas eu não posso aceitar. Eu não fui àquele baile atrás de caridade. Eu só queria encontrar um caminho, o meu caminho, para cuidar da minha irmã. Daniel a observou por um instante. Algo em sua expressão mudou, um respeito ainda mais profundo. Eu entendo, disse, a voz mais suave agora. Mas tenho outra proposta. Ele fez uma pausa breve, escolhendo as palavras com cuidado. Léo precisa de alguém para cuidar dele depois da pré-escola, algumas horas por dia. A babá atual vai se aposentar e... Ele não se abre facilmente com as pessoas, mas com você foi diferente. Ele confia em você. Os olhos de Emma se arregalaram. Eu pagarei bem, continuou Daniel. Você poderia morar na casa de hóspedes da minha propriedade em Greenwich, Connecticut. Assim ficaria mais fácil. Emma piscou, tentando processar tudo. Trabalhar para Daniel Blackwell, viver em sua mansão. Soava como algo tirado de um conto de fadas. Lindo, mas perigoso, cheio de incertezas. Pensou em Sara, nas contas se acumulando, no sorriso de Léo. Talvez essa fosse a chance de fazer tudo dar certo. Do seu jeito. Você não precisa decidir agora, disse Daniel, percebendo a hesitação dela. Pense com calma. Eu posso esperar. Emma respirou fundo, encarando os olhos azuis dele. Havia algo ali. Não apenas gratidão, mas um convite silencioso para um mundo completamente diferente do seu. Tudo bem, disse por fim, com a voz mais firme do que esperava. Eu aceito. Pelo Léo. Um leve sorriso curvou os lábios de Daniel. Ótimo. Eu vou cuidar de tudo. Agora vá descansar. Já é tarde. Emma abriu a porta, descendo para essa calçada. O vento da noite soprou em seu rosto, enquanto ela olhava o Bentley se afastar até desaparecer na esquina. Ali, diante do prédio velho e gasto, ela ficou parada, ainda segurando a bolsa com força. No fundo, sabia. Havia acabado de dar o primeiro passo em um caminho do qual não haveria retorno. Ela não sabia o que a esperava na propriedade dos Blackwell, mas pela primeira vez em meses sentiu uma centelha de esperança por Sara, por Liu e talvez por
ela mesma. A casa de hóspedes da propriedade Blackwell, em Greenwich, Connecticut, parecia pertencer a outro universo comparada ao pequeno apartamento de Emma em Bushwick. O chalé ficava entre jardins floridos, com janelas amplas que se abriam para um lago cintilante e uma lareira acolhedora que enchia o ambiente de um calor sereno. Todas as manhãs, Emma acordava com o canto dos pássaros, em vez do barulho de buzinas e sirenes. Mas, mesmo ali, ainda se sentia uma visitante em um mundo que não era o seu. Cuidava de cada detalhe, com medo de quebrar algo, um copo, uma peça de cristal ou, pior, a frágil confiança de Daniel Blackwell. Seu trabalho era simples, mas cheio de significado: buscar Léo na pré-escola, brincar com ele por algumas horas e ajudá-lo com desenhos e pequenas tarefas até Daniel voltar do escritório em Manhattan. Léo, com um sorriso radiante e uma imaginação sem limites, tornava tudo mais fácil. No primeiro dia, ele a arrastou para o jardim, segurando um dinossauro de plástico. "Você é a cavaleira e eu sou o super-herói!" gritou, correndo com uma fita vermelha amarrada como uma capa. Emma riu, ajoelhando-se ao lado dele para cavar no canteiro, sem se importar com a saia jeans suja de terra. Sua doçura, a forma como ouvia cada história absurda com atenção, fez com que Léo se apegasse a ela como a uma irmã mais velha. Daniel, no início, mantinha distância. Chegava tarde, com o rosto cansado sob o terno impecável, e limitava-se a um aceno, cortês antes de levar Léo para o quarto. Mas, às vezes, ele parava na porta da cozinha, apenas observando, em silêncio, enquanto Emma e o filho riam ou coloriam juntos. Havia algo nela, uma simplicidade desarmada, um sorriso sincero, uma luz suave, que o impedia de desviar o olhar. Estava acostumado a mulheres de sociedade, elegantes, calculistas, envoltas em intenções ocultas. Emma era diferente. Tinha a calma e o calor de uma lareira acesa numa noite fria. Numa noite de sábado, uma névoa leve cobria Greenwich quando Daniel chegou mais cedo do que o habitual. Léo, exausto após um dia inteiro de brincadeiras, dormia no sofá, ainda agarrado ao dinossauro. Emma estava na cozinha, tentando limpar a bagunça deixada por uma tentativa falha de assar cookies. Farinha espalhada, massa crua e algumas bolachas queimadas. Ela deu um pequeno salto ao notar Daniel parado na porta, com as mangas da camisa arregaçadas e um olhar mais suave do que de costume. "Você não precisa limpar isso", disse ele, observando a bandeja de cookies dourados demais. "Temos uma governanta, sabia?" Emma sorriu, meio sem jeito, limpando as mãos no avental. "Eu sei, mas o Léo queria fazer cookies para você. Disse que seu sabor favorito era o de chocolate. Acho que falhamos miseravelmente." Daniel pegou um dos cookies queimados e deu uma mordida. Fez uma careta. E depois riu, uma risada profunda, genuína, que Emma nunca tinha ouvido dele antes. "Miseravelmente pode ser um elogio", disse ele ainda sorrindo. "Mas o que vale é a intenção." Havia um brilho diferente em seus olhos. Algo curioso, talvez até humano. "Fica para jantar?" perguntou num tom mais baixo. "Pedi comida italiana. Léo vai ficar decepcionado se você for embora antes de acordar." Emma hesitou por um instante, mas o olhar dele, calmo e sincero, a fez assentir. Sentaram-se à longa mesa de jantar. O lustre refletia um brilho quente sobre os pratos de massa e as taças de vinho. No meio da refeição, Léo acordou sonolento, insistiu em sentar ao lado dela e contou, entre bocejos, sobre o tesouro que haviam encontrado no jardim, antes de adormecer com a cabeça em seu ombro. Daniel o levou no colo até o quarto e, ao voltar, serviu mais vinho. O ambiente agora parecia diferente, mais silencioso, íntimo. "Você é boa com ele", disse Daniel, a voz baixa. "Léo não confia nas pessoas com facilidade. Não depois de tudo. Mas com você, você me lembra que uma criança precisa de mais do que uma casa grande."
Emma tomou com um gole de vinho. Sentiu o calor subir pelo corpo, suave, reconfortante. Ela raramente falava de si mesma, mas o olhar dele, firme, paciente, a convidava a se abrir. Eu entendo o Léo, de certo modo, disse com um sorriso tímido. Quando eu e minha irmã, Sara, perdemos nossos pais, eu tinha 18. A Sara, ela assumiu tudo. As contas, o aluguel, até o meu sonho de ir para a faculdade. Agora ela estava doente e tudo o que eu queria era retribuir, mantê-la viva. Ela fez uma pausa, a garganta apertada. Tem dias em que tenho medo de não ser forte o bastante. Daniel nada disse de imediato. O olhar dele escureceu como se aquelas palavras tivessem tocado uma ferida antiga. Você é mais forte do que imagina, disse por fim. E não está sozinha. Não mais. Ergueu a taça de vinho e tomou um gole. Então, como se algo dentro dele tivesse cedido, começou a se abrir. Eu costumava pensar que tinha tudo. Uma família, um império. Mas meu casamento foi mais uma fusão do que uma história de amor. Quando acabou, quem mais sofreu foi o Léo. Tentei compensar com dinheiro, com coisas, mas tudo o que ele queria era alguém que realmente se importasse. Ele a olhou, a voz amolecendo. Como você. O coração de Emma acelerou. Aquilo não eram meros elogios. Havia ali uma sinceridade rara e desconcertante. Ela baixou o olhar para a taça, tentando esconder o rubor subindo às suas faces. Eu só faço o que sinto que é certo. O Léo me lembra que ainda existem coisas boas no mundo. Daniel sorriu, um sorriso raro, sem a armadura polida de um CEO. Sabe, Emma Carter, você está me fazendo acreditar nisso outra vez. O jantar se estendeu, a conversa fluindo como um rio calmo. Falaram de coisas pequenas, os discos de jazz preferidos de Daniel, a cafeteria de esquina onde Emma sempre parava no Brooklyn, e também de coisas maiores, medos de fracassar, esperanças secretas e o peso das expectativas. Quando Emma finalmente se levantou para voltar à casa de hóspedes, a luz do luar derramava-se pelo chão através das janelas. Ao se afastar, teve a sensação de que algo havia mudado. Daniel Blackwell já não era apenas o estranho poderoso que a salvara no baile. Era um pai, um homem carregado de dor e talvez, só talvez, um homem que ela começava a compreender. Os dias na propriedade Blackwell passaram como um sonho surreal para Emma Carter. Todas as manhãs ela buscava Léo na pré-escola. Passavam horas brincando no jardim ou pintando dinossauros. À noite, ela e Daniel trocavam conversas curtas, cada vez mais íntimas sobre o clima em Greenwich ou as últimas histórias absurdas do garoto. Mas, lá no fundo, Emma sabia. Aquele mundo não era o dela. Era apenas uma garçonete do Brooklyn, vivendo por enquanto a rotina de uma casa de CEO. E logo percebeu que o mundo não permite que histórias como a dela se desenrolem sem observação, sem julgamento. O problema chegou numa manhã de sexta. Emma agachava-se diante do portão da pré-escola, ajudando Léo a amarrar o cadarço, quando uma SUV preta encostou. Uma mulher saiu do carro. Cabelos dourados, reluzindo ao sol, saltos vermelhos que batucavam com precisão no cimento. Vestia um vestido ajustado e óculos escuros enormes. O ar ao redor dela parecia exalar autoridade, a de alguém nas altas esferas de Nova York. Emma sentiu o olhar frio varrer-lhe como se fosse um objeto sem valor. "Então você é a tal garota dos boatos?" disse a mulher, a voz sedosa, mas com aço por baixo. Tirou os óculos, revelando olhos azul gelo. "Emma Carter, certo? Sou Victoria Langley, ex-companheira do Daniel e filha do maior acionista da Blackwell Enterprises." Emma endireitou-se, ainda segurando a mão de Léo, esforçando-se para manter a compostura. "Prazer", respondeu baixa, porém firme. "Só vim deixar o Léo." Victoria sorriu. Um sorriso que não atingiu os olhos. "Ah, eu sei exatamente o que você está fazendo. Toda Nova York sabe."
Garçonete invade gala da Blackwell. A página 6 desta manhã foi um espetáculo. A voz dela cortou, mais afiada. Deixe-me ser clara, senhorita Carter. O Daniel pode estar encantado, mas eu não estou. Já vi caçadoras de fortuna como você. Vêm, sugam e vão embora. As palavras foram um tapa. O rosto de Emma esquentou, mas ela apertou a mão de Léo, sem querer que ele visse qualquer fraqueza. Eu não sou uma caçadora de fortuna, disse, a voz tremendo. Estou aqui por Léo. Isso é só um trabalho. Vitória riu. O som quebrou o ar como vidro. Um trabalho? Quer dizer, agarrar-se ao Daniel e sugar tudo? Por favor, conheço o tipo de gente como você. Sempre perde. Aproximou-se, baixando o tom a um sussurro venenoso. Afaste-se do Daniel e do Léo, ou juro que farei você arrepender de ter pisado nesta vida. Antes que Emma pudesse responder, Léo puxou sua mão, a voz trêmula e preocupada. Senhorita Emma, o que ela disse? Você não vai embora, vai? A vozinha de Léo saiu trêmula, os olhos azuis arregalados, como se o mundo inteiro dependesse da resposta. Emma se abaixou até ficar à altura dele, forçando um sorriso mesmo com o coração se contorcendo. Eu não vou a lugar nenhum, Léo. Vamos. Hora da aula. Ela o conduziu até a escola, fingindo não sentir o olhar de Victoria a perseguir como uma sombra fria. Mas a tempestade não terminou ali. Naquela noite, de volta à casa de hóspedes, Emma destravou o celular e o coração despencou. Uma notificação do X piscava na tela. A manchete do New York Post gritava em letras garrafais: CEO Daniel Blackwell é secretamente casado com uma garçonete? O artigo citava uma fonte anônima do baile de gala e exibia uma foto tremida dela e de Daniel no plaza. A legenda: quem é essa mulher misteriosa que encantou o rei das finanças de Nova York? Os comentários eram piores. Mais uma interesseira. Daniel foi enganado. O estômago de Emma se revirou. Era como se o mundo inteiro risse dela. Na manhã seguinte, do andar principal da mansão, ela ouviu a voz de Daniel, dura, cortante, reverberando pelo corredor. Eu não me importo com o que o conselho pensa, rugiu ele ao telefone. Isso não tem nada a ver com a empresa. Derrubem essas matérias agora ou eu processo todo mundo. Quando saiu do escritório, ainda com a tensão marcada no rosto, ele viu Emma parada na porta. O olhar suavizou um pouco. Você ouviu? Não foi uma pergunta. Emma apenas assentiu, as mãos torcendo a barra da camiseta. Desculpe, Sr. Blackwell. Eu não quis causar problemas. Talvez eu devesse ir embora. Daniel franziu o senho, dando um passo à frente. Ir embora por causa de fofoca barata? Emma, você não fez nada de errado. Fui eu quem te arrastou para isso. Mas eu estou te prejudicando. A voz dela falhou. E o Léo também. Eu ouvi o que a Vitória disse. Me chamou de caça-fortunas. Talvez ela esteja certa. Eu não pertenço a esse mundo. Os olhos de Daniel se escureceram, como se as palavras dela tocassem uma ferida antiga. Victoria não decide quem pertence ou não. Ela sempre quis controlar tudo, inclusive a minha vida. Fez uma pausa, a voz mais baixa, sincera. Mas você traz alegria pro Léo. E... hesitou, buscando coragem. Me lembra que a vida é mais do que poder e lucro. Emma balançou a cabeça, lágrimas brilhando nos olhos. Eu não quero ser um peso. Você e Léo merecem paz. Ela se virou, sem querer que ele a visse chorar. Lá no fundo, já sabia o que precisava fazer. Não podia permitir que Daniel e o filho fossem engolidos pelo caos que a cercava. Naquela noite, quando o casarão adormeceu, Emma fez as malas em silêncio. Deixou um bilhete sobre a mesa, a caligrafia trêmula. Obrigada por me darem, a mim e a Sarah, algo que se parecia com uma família, ainda que por um instante. Estou indo embora para proteger vocês. Emma. Pegou o último ônibus para o Brooklyn, o peito apertado. Do lado de fora,
As luzes da cidade passavam em borrões dourados pela janela. Pensou no sorriso de Léo, no olhar de Daniel, e se perguntou se não estava deixando para trás algo maior que a esperança de salvar Sarah. Algo que talvez nunca voltasse a encontrar. O pequeno apartamento em Bushwick, antes refúgio de sobrevivência, agora parecia vazio. O zumbido suave da máquina de diálise de Sarah ainda enchia a sala, mas o som ecoava em meio ao silêncio pesado. Sem o riso de Léo, sem as conversas serenas com Daniel sob as luzes mornas da mansão Blackwell, tudo parecia frio. Emma tentou voltar à rotina, servindo café na Rosie's, dando aulas à noite. Mas cada vez que deitava na cama gasta, via o rostinho de Léo, segurando seu dinossauro de plástico, e os olhos azuis de Daniel a perseguindo. Ela dizia a si mesma que fizera o certo. Partira para protegê-los das manchetes, do veneno de Victoria Langley, dos olhos afiados da elite de Nova York. Mas por que então fazer o certo doía tanto? E parecia tanto com perder o próprio coração? De volta a Greenwich, Connecticut, a mansão dos Blackwell estava estranhamente silenciosa. Léo, antes um feixe de luz, havia se fechado. Recusava-se a brincar com a nova babá, jogava seus bonecos de super-heróis pelo quarto e repetia aflito: "Cadê a Miss Emma? Por que ela não volta?" Daniel tentou preencher o vazio. Chegava mais cedo do trabalho, passava mais tempo com o filho, mas nada conseguia substituir o que Emma havia trazido para a vida deles. Todas as noites ele pegava o bilhete que ela deixara. A caligrafia trêmula, mas as palavras gravadas para sempre. Obrigada por dar a mim e ao Léo uma família, mesmo que por um momento. E Daniel se perguntava cada vez mais se havia deixado escapar algo precioso demais. Então, em uma quarta-feira cinzenta, sob a garoa fina de Brooklyn, tudo desabou. O telefonema veio do pré-escolar de Léo. A voz da professora estava em pânico. "Sr. Blackwell, o Léo não está aqui. Ele saiu durante o recreio. Estamos vasculhando todo o campus." Daniel saiu do escritório em Manhattan como se o chão estivesse pegando fogo. Ligou para a babá, para a polícia, correu para todos os lugares favoritos de Léo. O parque perto da mansão, a sorveteria preferida, qualquer canto onde ele pudesse ter ido. Mas então, um pressentimento o atingiu. Brooklyn. Lembrou-se de Léo, ouvindo Emma, falar sobre o Rosie's Café e perguntando, com aquela curiosidade doce, se poderiam visitar algum dia. Enquanto isso, Emma limpava o balcão do Rosie's, o avental manchado como sempre. A chuva tamborilava no vidro, o restaurante quase vazio. Ela estava perdida em pensamentos quando a porta se abriu com estrondo. E lá estava ele, Léo, encolhido dentro de uma capa de chuva amarela enorme, os cachinhos pingando água, parado na entrada com os olhos arregalados e cheios de lágrimas. "Miss Emma", ele engasgou sem fôlego, "procurei você em todo lugar." Emma deixou o pano cair e correu até ele, ajoelhando-se e puxando-o para seus braços, sem se importar com o uniforme ensopado. "Léo, querido, o que você está fazendo aqui? Você está bem? Onde está sua babá?" Ela o examinou rapidamente. Estava tremendo, mas sem machucados. A ideia dele atravessando Brooklyn sozinho, ou pegando o metrô, fez o coração dela gelar. "Senti sua falta", Léo soluçou, segurando-a com força. "Você foi embora e eu fiquei triste. Eu quero que você volte." Ele apontou para a porta. Lá fora, debaixo do toldo, estava sua mochilinha ensopada, o dinossauro de plástico espiando pelo zíper. Emma o abraçou ainda mais forte, as lágrimas se misturando à chuva em seu rosto. Levou-o até uma das cabines do fundo, enrolou uma toalha em sua cabeça e sussurrou: "Eu tô aqui, Léo. Eu não vou a lugar nenhum agora." Ela ligou para a escola para avisar que ele estava seguro e estava prestes a ligar para Daniel quando faróis iluminaram o restaurante através da tempestade. A porta se abriu com um baque. Daniel entrou, o terno caro completamente encharcado, o rosto pálido de puro desespero. "Léo!"
Ele gritou, correndo para pegar o filho nos braços. Léo se aconchegou no peito do pai, mas não soltou a mão de Emma. Daniel virou-se para ela e seu rosto era um turbilhão. Medo, alívio, raiva, gratidão, tudo misturado, tudo intenso. Você tem ideia do susto que eu levei? O Léo podia ter se machucado. Desculpa, Emma murmurou, a voz trêmula. Eu não sabia que ele viria aqui. Eu só... encontrei ele. Daniel respirou fundo, lutando para controlar a tempestade interna. A chuva batia nas janelas como um relógio impaciente. Ele olhou para o filho, depois para ela, e algo nele simplesmente cedeu. No baile eu disse que você era minha esposa para te proteger daquela gente, começou, a voz baixa, crua. Mas agora, aqui, eu queria que fosse verdade. Emma congelou. O mundo pareceu parar. O quê? O que você disse? Ela sussurrou. Daniel deu um passo à frente, tão perto que ela podia sentir o calor dele, apesar da chuva fria. Você é lar para o Léo, ele disse, quase num sussurro. E Deus me ajude. Você está virando lar para mim também. A respiração de Emma falhou. Léo levantou o rostinho, os olhos cheios de esperança. Miss Emma, você vai ficar, né? A gente é uma família agora. Emma riu entre lágrimas, segurando o rostinho dele entre as mãos. Depois olhou para Daniel. E, sem precisar dizer uma palavra, ela assentiu. Daniel deu outro passo e envolveu os dois em seus braços, segurando-os como se tivesse finalmente encontrado o que procurava há anos. No restaurante modesto, encharcado pela chuva, entre o cheiro de café queimado e o som constante das gotas batendo nas janelas, eles estavam ali, uma família nascida da gratidão, agora unida pelo amor. O centro comunitário em Bushwick, Brooklyn, não era o Plaza Hotel com seus lustres cintilantes, nem a luxuosa propriedade dos Blackwell em Greenwich, mas naquela manhã de domingo em junho tornara-se o lugar mais sagrado no coração de Emma Carter. As paredes brancas, descascadas pelo tempo, estavam cobertas por correntes de papel colorido, feitas com carinho pelas crianças do bairro. Fileiras de cadeiras de plástico antigas, cobertas por pano simples, se alinhavam sob a luz dourada que entrava pelas janelas. Emma estava ali, vestida de noiva, um delicado vestido creme comprado num brechó, ao qual ela mesma costurara rendas extras, ponto por ponto, para deixá-lo com a sua marca. Nas mãos, segurava um pequeno buquê de flores silvestres colhidas no Prospect Park, o mesmo lugar onde 2 anos antes salvara Leo. Era um símbolo vivo, um ciclo completo da jornada que a trouxera até aquele instante. Não havia luxo naquele casamento. Nenhum convidado da alta sociedade, nenhum fotógrafo, nenhum flash. Apenas as pessoas que faziam parte da verdadeira vida de Emma. Lena, a amiga que lhe dera o convite para o baile que mudara tudo, estava na primeira fileira, os olhos marejados. Os frequentadores do Café da Rose, caminhoneiros, senhoras que sempre pediam panquecas, ocupavam as cadeiras do fundo, sorrindo orgulhosos. As crianças de rua que Emma havia ensinado voluntariamente corriam entre as fileiras com gravatinhas de papel presas às camisas. E lá estava Sarah, sua irmã, radiante, recuperada após o transplante de rim, um milagre discretamente providenciado por uma fundação que Daniel o havia contatado, embora Emma insistisse em pagar, centavo por centavo, com o próprio trabalho. Ao lado dela, o médico de Sarah, sorrindo como parte da família. Léo, agora com 5 anos, vestia um pequeno terno e mal conseguia conter a empolgação. Era o pajem do casamento. Ficava ao lado do pai, a gravata borboleta de super-herói meio torta, tagarelando sem parar. A senhorita Emma é a mais linda do mundo, né, papai? Disse, os olhos brilhando. Daniel. De camisa branca e colete cinza, soltou uma risada e bagunçou o cabelo do filho.
Olhou para Emma caminhando em sua direção, e seus olhos azuis brilharam, exatamente como naquela noite no baile. Mas agora, ele não era mais o CEO distante. Era apenas um homem, pronto para amá-la e protegê-la por toda a vida. A cerimônia era simples, conduzida por um pastor local, o mesmo que ajudara Emma e Sarah nos dias mais difíceis. Quando trocaram as alianças, os olhos de Emma se encheram de lágrimas. Ela olhou para Daniel, o homem que um dia fingira ser seu marido para poupá-la da humilhação, e agora estava ali, tornando tudo real. Segurando as mãos dele, Emma fez seu voto, a voz trêmula, mas firme. Daniel, eu prometo amar você e Léo, estar ao seu lado em todas as provações, assim como você esteve ao meu. Daniel sorriu, apertando-lhe a mão com ternura. Emma, eu prometo te amar, te honrar e construir um lar com você, um lugar onde todos nós pertençamos. Quando o pastor os declarou marido e mulher, o salão explodiu em aplausos, gargalhadas e lágrimas. As crianças gritavam, Lena! Batia palmas e... Leo! Correu para abraçar os dois, gritando em meio ao riso. Somos a melhor família do mundo! Todos riram. Emma se abaixou, beijou a testa do menino e naquele instante sentiu, finalmente, que seu coração estava completo. Após a cerimônia, os convidados se reuniram no quintal do centro comunitário. Mesas de madeira estavam cobertas com biscoitos caseiros, fatias de pizza da lojinha da esquina e jarras de limonada preparadas por Sarah. O ar tinha aquele toque de simplicidade e afeto que nenhuma festa luxuosa conseguiria imitar. Daniel ergueu um copo de limonada e deu um passo à frente. Aos poucos o burburinho cessou. Todos os olhares se voltaram para ele, não como o poderoso magnata de Wall Street, mas como um homem comum, parte daquela comunidade. Ele olhou para Emma com ternura, a voz firme, mas cheia de emoção. Há 2 anos, Emma não estava na lista de convidados de um baile glamuroso, começou. Mas naquela noite ela entrou na minha vida e capturou meu coração. Desde o instante em que salvou o meu filho Léo, até cada dia depois disso, ela trouxe luz para nossas vidas. Hoje, não estou apenas me casando com Emma Carter. Estou me casando com a bondade, com a coragem e com o coração que transformou minha vida. Um aplauso ensurdecedor tomou conta do lugar. Emma sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas o sorriso não desapareceu. Ela estendeu a mão e entrelaçou os dedos aos de Daniel. Léo, com seu dinossauro em punho, se enfiou entre os dois e os abraçou com força, rindo. E ali, cercada pelas pessoas que haviam sustentado seus dias mais difíceis, Emma percebeu que estava finalmente ancorada em algo muito mais duradouro do que luxo ou status. O amor verdadeiro. Quando o sol subiu no céu, os 3 caminharam até o pequeno jardim atrás do centro comunitário, onde flores silvestres se misturavam à grama verde. Léo correu na frente, gritando algo sobre caça ao tesouro, o brinquedo erguido como um troféu. Emma e Daniel seguiram de mãos dadas, enquanto a luz da manhã formava halos dourados ao redor deles, como uma bênção silenciosa para o novo capítulo que começava. Eles não precisavam de listas de convidados nem da aprovação da elite de Manhattan. Tinham um ao outro, tinham o amor e tinham uma família construída não pela riqueza, mas pela fugraça. Sob o sol de Brooklyn, Emma, Daniel e Léo seguiram em frente, prova viva de que, às vezes, uma mentira dita para proteger alguém, quando nasce do coração, pode se transformar na mais bela verdade de todas.